Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Programa da Fé. De volta à palavra original. Preciosos ouvintes, o assunto é a estatura do varão perfeito. É de muita importância. Em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13 até o 15, está escrito assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que o Senhor Jesus se referiu a uma criança e quer que nos tornemos crianças? É porque uma criança não guarda rancor, ódio. Por exemplo, uma criança briga com o filho do vizinho, os pais adultos brigam também, porque buscam a razão para o filho. No outro dia, aquelas mesmas criancinhas que brigavam estão de bem, querendo brincar, enquanto os pais ficam de mal, cara fechada. Um dia, 2 semanas, meses e até anos. Ficam sem se falar, enquanto as crianças nem lembram mais da briga de ontem. Então Deus quer que sejamos como uma criança, mas em relação ao Evangelho, a igreja de Corinto recebeu de Paulo uma repreensão. A igreja de Corinto foi chamada de
meninos em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Então, Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios que eles tinham que crescer. E, na verdade, Deus quer que cresçamos. Há uma obra sendo realizada em cada filho de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a seguir, está escrito assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Notaram? Deus não quer que sejamos meninos em Cristo. Deus quer que sejamos adultos em Cristo, crentes maduros. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, está escrito no versículo 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, quando nos tornamos mais maduros em Cristo,
mais adultos, então nos tornamos os meninos de Marcos 10, do versículo 13 ao 16. Quando no verso 15, Jesus disse: quem não receber o reino de Deus como meninos, de maneira nenhuma entrará nele. Os crentes maduros, os adultos em Cristo, eles não têm inveja, não têm malícia, não têm dissensões, não têm coisas carnais. Eles estão buscando as coisas espirituais. São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus não quer que sejamos anões espirituais. Deus quer que cresçamos. Então, voltando à segunda carta de Pedro, Pedro começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo assim: eu tenho obtido esta fé e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé, igualmente preciosa. Isto não é para o mundo, meus irmãos. Isto é para a igreja. Isto é para mim. Isto é para você. Isto é para o povo de Deus que tem alcançado fé igualmente preciosa. Ele está dirigindo isto à igreja. Por isso estamos aqui, nesta emissora, com esta programação. Não estamos aqui nem mesmo pregando. Estamos aqui ensinando os filhos de Deus. Todo cristão verdadeiro está desejando ser como Cristo. Eu posso estar falando a pessoas mais velhas do que eu, tanto no Evangelho como em idade. E se eu perguntasse a todos qual é o maior desejo de vocês, eu diria por mim: estar mais perto de Deus, ser como Cristo.
Esse é o meu desejo. E São Pedro trata nesta carta como faremos, quais são os requisitos que Deus exige para sermos participantes da natureza divina. E se é a natureza divina, é a natureza de Cristo. E ele foi o varão perfeito. E Deus está trabalhando na nossa vida para atingirmos a estatura completa de Jesus Cristo. Eu vou repetir aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, 13, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós vamos fazer uma oração e eu convido a todos que orem comigo. Você será grandemente ajudada, porque eu creio que o seu desejo é ser como Cristo. Nosso Deus, nosso grande Deus, eu, aqui ante esse microfone, pregando a tua palavra, esse assunto tão salutar, tão maravilhoso, São Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E nós queremos ser como Cristo. Nós queremos ter fé como Cristo. Nós queremos amar como Cristo. Nós queremos perdoar como Cristo. E o Senhor tem os ingredientes. O Senhor tem a fórmula. A primeira é nascer de novo. E nós já nascemos de novo. Meu Deus, eu peço a favor dos nossos irmãos que estão espalhados por aí, atentos nesta programação. Meu Deus e meu Pai, abençoe esse irmão, essa irmã. Talvez ela tenha um temperamento ruim, difícil. Talvez ele seja nervoso. Talvez ele diga palavras que logo depois de falá-las, ele se arrepende. Mas já falou. Deus, se adquirirmos a estatura de um varão perfeito, a natureza divina, agiremos como Cristo, pensaremos como Cristo. Sim,
e seremos grandemente abençoados. E as pessoas olharão para nós e dirão: ali vai um cristão verdadeiro. Ali está uma cristã verdadeira. Eu o conheço. Eu converso com ela, com ele. Senhor, é isso que nós queremos. Ser como Cristo. Pai, cura os enfermos, libertando os oprimidos, abençoando as famílias, os pais, os filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.